Pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos. Nosso encontro aqui de Direito Penal, parte geral. Muitos aqui já tiveram esse contato conosco já. A gente já passou por isso, por essa parte da matéria algumas vezes, mas a gente vai reiniciar porque é importante. E antes de mais nada, pessoal, vou sugerir a vocês que verifiquem lá no menu consultoria também. A gente colocou provas anteriores, vocês já abriram as provas anteriores do CFO e a gente dividiu tudo por disciplina. Tem lá direito penal, direito processual, direito constitucional e, obviamente, que não tem direito civil e outras matérias, porque elas são matérias novas, né? Então, elas vão vir a partir do concurso de vocês. Vocês vão ser os cobaias para os próximos que vão fazer o CFO, pessoal. Mas olha só, o que a gente consegue observar do nosso examinador, da nossa banca? Geralmente, ele cobra uma pequena parte da teoria da norma, que está embutida do artigo 1º ao artigo 12. É uma pequena parte, a gente vai ver aqui algumas questões. Depois, ele cobra uma parte bem robusta de teoria do crime, e a gente vai ter que ter muita atenção com relação a isso, na hora que a gente começar a ver lá o artigo 13 até o artigo 31. E, por fim, ele vai cobrar uma menor parcela. A teoria da pena vai ser mais letra de lei, e aí ele vem com muita força na parte especial do Código Penal. Então, a minha sugestão para vocês, de estudo do direito penal, essa primeira parte, do artigo 1º ao artigo 12, a gente tem que bater na tecla só de princípios, que é o basilar para o estudo não só do direito penal, mas a gente tem que saber isso bem tranquilamente. A gente vai passar depois, não sei se vai dar para fazer um encontro hoje aqui, só sobre norma penal em branco, depois conflito aparente de normas também, para saber, porque vai que cai em prova, embora não foi cobrado ainda, e a gente vai explicar. Agora, na hora que for estudar a teoria do crime do 13 ao 31, vou pedir para que peguem lá a apostila, leiam com calma, com atenção, muita atenção. Havendo dúvida, pode mandar áudio para a gente, tá? Porque teoria do crime é muito difícil de se explicar escrevendo, às vezes a gente vai ter que gastar saliva mesmo. Então, assim, ó, manda áudio, tá? Pode mandar áudio. Eu tô com dúvida aqui, dolo, culpa, nas escolas penais, manda áudio que a gente vai responder em áudio. E, por fim, a parte de teoria da pena é só leitura da lei, beleza? Do artigo 32 ao 120. Não precisa de se preocuparem, ok? Agora, na parte especial, galera, aí tem que prestar atenção em tudo, porque o legislador, o examinador, ele pega das mais variadas questões. Ele não tem filtro. Ele vai pedir para você uma causa de aumento de pena do crime de incêndio, e aí ele vai para o homicídio. Então, assim, a gente pode contar com a sorte aí de não cair esses crimes que a gente não tem contato no dia a dia, mas tem que ler tudo. Não pode negligenciar, beleza? E sobre, a gente até mandou um áudio aí, há 2 semanas atrás, não tenho certeza, falando agora sobre a injúria racial. Estão lembrados sobre isso aí? Estão lembrados, né? Então, beleza. Beleza, Júlio, tranquilo. Galerinha, ele pode cobrar isso aí? Pode, ele pode cobrar sobre essa nova conceituação que foi dada ao crime de injúria racial. Até porque o texto constitucional vai estar na integralidade, foi mudado também a forma de se interpretar a Constituição com relação a esses crimes. Então tenham atenção quanto a isso aí. Beleza? Então deixa eu abrir aqui para a gente iniciar. Deixa eu abrir aqui o nosso slide. Denis está aí hoje, pessoal? Está aí, Denis? Não, né? Não estou lembrado, não, né? Fazer um contato com o Denis depois. Já tinha até avançado aqui, mas a gente vai começar do início, galerinha. Eita. Cara, meu computador aqui, ele tá difícil, viu? Tá pior que o do Couto. Tá pior que o do Couto. Pessoal, tá legal para vocês a tela aí? Tá legal? Beleza. Ô, Denis, tranquilo. Depois, só me lembra, eu vou te chamar no Zap, que eu quero te fazer uma pergunta depois, beleza? Pra gente, uma coisa profissional mesmo, trocar uma ideia com você, bem rapidamente. Galerinha, vamos lá então. Olha só, direito penal, parte geral. Princípios. Eu consegui pegar aqui 4 questões em todos esses anos do CFO que cobra direito como pré-requisito para ingresso, apenas 4 questões relacionadas a princípios. Ou seja,
é muita pouca questão de princípios que nós temos. O examinador, ele não foca tanto nisso. Mas a gente tem que saber por quê. Quando a gente chegar lá na parte de teoria do crime, a gente vai conseguir entender por que está estudando princípios aqui agora. Então, nós temos aqui como a primeira questão do CFO. Foi um dos primeiros CFOs que nós tivemos para a carreira jurídica. Deixa eu tirar esse trem aqui. Peraí, por que está assim? Isso aqui. Boa, deu. Galerinha, foi uma das primeiras questões do CFO para a carreira jurídica, onde o examinador ele cobrou a seguinte questão. Olha só, vamos começar pela questão para a gente poder entrar no raciocínio. Vou deixar vocês lerem, tá? Cada um no seu tempo. Pode ler, pessoal. Dispositivo constitucional são apenas se tornarem instrumentos são necessários. Fecha o microfone aí, Gé. Pessoal, temos uma resposta já? Letra B, individualização da pena. Aqui tá igual campanha política, hein? Cada um tá puxando para um lado, hein? Já deu A, B, C. Olha só. Mais alguém aí? Deixa eu ver aqui no chat. Aqui. Rafael, letra A. Galerinha, olha só. O que o examinador ele procurou fazer aqui? E o que ele tenta fazer em várias questões, e a gente tem que prestar muita atenção nisso aí. Ele coloca um texto longo, e nesse texto longo, ele vai tentar te cansar. Só que a parte mais importante que nós temos aqui é essa aqui, ó. Cadê? Essa parte final aqui, ó. Partindo desse entendimento, a Constituição estabelece o castigo, privação da liberdade, perda de bens, multa, prestação social. Qual o princípio que é? Tudo isso aqui foi historinha que ele contou, trazendo como embuste. Então a gente tem que ter atenção para não perder tempo com isso. E aí, a gente agora vai começar a falar, então, sobre os princípios penais. Quais princípios que nós temos aí que vocês lembram do direito penal? Além desses 4 que estão aí no slide. Além desses 4, quais que nós temos? Legalidade, reserva legal, presunção de inocência, contraditório e ampla defesa, individualização da pena, humanidade, penal, ofensividade, lesividade. Lesividade, é isso aí, pessoal. Social. Intrancedência da pena. Exatamente, é isso mesmo, galera. Nós temos vários princípios penais. Alguns são expressos, outros são implícitos. Mas, basicamente, o que o César Busato traz na obra dele, que eu acho bem legal, depois eu até posso pegar o livro para mostrar para vocês aqui. O César Busato, ele traz o princípio da legalidade, o princípio da intervenção mínima e o princípio da culpabilidade. Ele traz 3 princípios aqui basilares do direito penal, e os demais princípios seriam basicamente extraídos desses aqui que a gente falou. E ele tem razão. A gente vai voltar nessa questão aqui. E por que ele tem razão? Então vamos lá, vamos começar pelo início. Galerinha, princípio da legalidade. A história do princípio da legalidade é muito legal. Eu gosto muito de fazer o comparativo com o histórico, de onde veio a origem, para que a gente consiga não só entender o princípio da legalidade e fazer a aplicação dele, mas correlacionar com outras disciplinas do direito também, porque tem tudo a ver.
O princípio da legalidade ele foi desenvolvido por Feuerbach. E quem que foi Feuerbach? Ele foi um estudioso que, por volta ali do século XIX, 1813, um pouquinho antes, ele já estudava, ele procurava fundamentos para isso. E a partir de 1813, ele estabeleceu o princípio da legalidade. O que ele fez? Ele retornou quase 600 anos atrás, obviamente que, metaforicamente falando, ele retornou. Ele foi lá na carta do rei João Sem Terra. Já ouviram falar dessa história, do rei João Sem Terra? O rei João Sem Terra, ele assumiu o poder lá na Inglaterra por volta de 1199. E aí, a nobreza começou a ficar muito preocupado com as condutas que ele tinha. Por quê? O rei João Sem Terra ele não tinha escrúpulos nenhum. Ele simplesmente o que dava na telha ele fazia, e ele começou a pegar a propriedade privada, algo que incomodava muitas pessoas. Então, por volta de 1215, para que ele não perdesse o trono dele, não existisse uma revolta, foi estabelecido essa Magna Carta Libertatum. E a Magna Carta Libertatum, embora ela tenha um nome muito bonito e é um documento histórico importante lá nos direitos humanos, assim como a Bill of Rights e tantas outras, essa Magna Carta Libertatum ela é escrita em latim. Então, ela não era acessível a qualquer um de nós, somente a alta nobreza que tinha conhecimento linguístico conseguiria entender. Mas o que ele conseguiu abstrair? Feuerbach, ele conseguiu abstrair dessa Magna Carta Libertatum, que ali eles estavam colocando regras para o jogo. O rei João Sem Terra ele não poderia mais agir como ele bem entendesse. Então, talvez essa Magna Carta Libertatum, ou a Carta do rei João Sem Terra, ela serviu como parâmetro, como base, para que fosse estabelecido o princípio da legalidade. E a partir da assunção, da criação do princípio da legalidade, a gente começa a ramificar para os demais ramos do direito. A gente vai no direito constitucional, direito administrativo, no direito civil, tantos outros. Por quê? Por que a gente consegue ter esse entendimento? E a gente pode relacionar, sim, a criação do princípio da legalidade no direito penal. Feuerbach, praticamente, ele estabeleceu o que seria o direito penal. Olha só, 1813, século XIX. Qual que era o momento histórico que nós vivíamos no direito constitucional? Nós tínhamos o quê? A transição dos estados antigos, dos estados totalitários, para o estado moderno. Então, nós tivemos a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, nós tivemos a Constituição Americana, que são também 3 documentos importantes nos direitos humanos que estabeleceram a queda desse estado antigo, desse estado que era comandado pelos reis, e o rei ele fazia o que ele bem entendia, pelos estados o quê? Pelos estados liberais, era o não fazer. E agora a gente leva lá para o direitos humanos. Qual que é a primeira dimensão dos direitos humanos? Liberdade. Verdade. Não é isso? E nós tínhamos a estipulação de quais direitos? Civis e políticos. Não é isso? Ou seja, era o não fazer estatal. Nós queríamos um Estado liberal. E aí depois veio o Estado social de direito, que inclusive na nossa Constituição, a partir do artigo 6º, a gente começa a elencar quais seriam esses direitos que são espalhados também pela Constituição, e foi cobrado no último exame oral do CFO, então a gente tem que fazer a leitura dele. Posteriormente, a gente veio para os Estados democráticos de direito, que é o que nós temos hoje, o Estado democrático social de direito. A gente leva lá para o direito administrativo, quando a gente pensa na responsabilidade civil do Estado. Antigamente o rei não errava. Se o rei não errava, o Estado ele era responsabilizado? Ele não era responsabilizado. Então a gente tem as teorias civilistas e depois as teorias administrativistas. E aí a gente posteriormente passa a ter o quê? Uma responsabilização parcial do Estado. E agora não. Quando a gente pensa no 37º da Constituição, que tem aquele texto, aquela literalidade bonita que vai falar sobre a teoria do risco administrativo. As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro, assegurado direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, não é isso? Ali a gente vai ter a teoria do risco administrativo que a gente conversou, Pérola, inclusive sobre a compensação de culpas, não é isso? A gente tem as 3 excludentes, mas a gente também tem uma causa de compensação de culpas ali, caso o particular ele dê causa junto com o agente público. Ou seja, tudo isso é o princípio da legalidade. A gente vai lá para o processo penal. Nós tínhamos qual sistema no processo penal naquela época? Inquisitor. E o que é o processo inquisitório, Rafael? Tudo acumulado na mão da mesma pessoa. A mesma pessoa julga, acusa, é vítima. Exatamente. Nós tínhamos a concentração
de todos os atores na mesma pessoa. Hoje, pelo nosso Código de Processo Penal, lá no 3º A, qual que é o sistema que nós temos? Acusatório. Acusatório, exatamente. Exatamente. Isso significa o quê? Que a gente vai ter claramente a figura de quem acusa, a figura de quem julga e a figura do defensor, não é isso? A gente vai ter todo um sistema de garantias. E isso tudo, meus amigos, veio por conta do princípio da legalidade. Tem a criminologia ali também. Por quê? Porque Beccaria também influenciou a criação do princípio da legalidade, quando ele faz a obra dos delitos e das penas. A obra é bem anterior à criação do princípio, mas foi uma fonte inspiratória para Feuerbach. Então, o princípio da legalidade ele tem seu marco. E nós temos aqui 4 vetores elencados pela doutrina. Quais são esses vetores do princípio da legalidade? Estão lembrados aí? É lei estrita. Como é? Escrita. Prévia e? Prévia. Certa. Prévia e certa, exatamente. Estava até tentando buscar aqui, não sei se está escrito aqui, mas é exatamente isso, pessoal. A lei tem que ser escrita, estrita, prévia ou certa. Por que ela tem que ser prévia? Ora, é a base do princípio da legalidade. A gente tem que saber o jogo que a gente está jogando. Quando a gente vai lá para o artigo 121 do Código Penal, a gente não tem a prescrição da pena. Qual que é a pena do crime doloso, do homicídio doloso? 6 a 20 anos. Ou seja, quem resolve matar alguém contrariando a norma, e lembrando que a gente tem uma diferença entre o que é norma e o que é lei, lei é aquilo que está prescrito, e norma é aquilo que se espera que você, enquanto cidadão, faça. Então, quando a gente lê o dispositivo do 121 matar alguém, na verdade, o legislador não quer que você mate ninguém. Porém, se você descumprir o que a norma está trazendo para você, e, consequentemente, a lei, você vai sofrer as consequências previstas lá no preceito secundário do tipo penal. Ou seja, é a pena de 6 a 20 anos. Agora, no decorrer, suponho, tomara que não, mas vai que a gente tenha que praticar homicídio ilegítimo defesa, que não é reconhecido no primeiro momento, e você vai ali para o tribunal do júri correndo o risco de tomar de 6 a 20 anos. De repente, a lei muda e passa a valer de 12 a 40. Pode ser aplicada a você essa pena de 12 a 40? Não, não pode. Por quê? A gente vai estar diante de qual princípio? Novato leve médios, aquele... Retroatividade da lei maléfica. Exatamente, é o princípio da irretroatividade. A lei maléfica, ela nunca vai retroagir, ela não pode praticar, ela não pode ser em malam partem. A lei ela só vai poder retroagir se ela for em bona partem, ok? E já foi questão de prova também, galera. Então, o princípio da legalidade ele é basilar, a lei tem que ser prévia. A lei ela tem que ser escrita, ela tem que estar documentada, ela tem que vir de uma fonte formal. Além disso, ela tem que ser estrita. Ela tem que procurar o quê? Ser objetiva. Ela tem que procurar trazer clareza. Evitar o quê? Conceitos inócuos, conceitos que não são talvez tão claros, que permitem uma interpretação extensiva por parte do julgador. Não pode. Quando a gente pensa na norma penal em branco, e a gente vai estudar ela também, qual que é a discussão que se tem sobre a norma penal em branco? Que muitas vezes, embora a norma penal em branco é heterogênea, que a fonte dela é diferente de uma fonte legislativa. Ali, talvez, nós não teríamos uma segurança jurídica. A gente pensa na portaria 344 do Ministério da Fazenda, da Fazenda, né? Agora eu me confundi aqui. É da Fazenda? A portaria de drogas? Pessoal, me ajuda aí. Anvisa. Anvisa, não sei de onde que eu tirei Fazenda. Da Anvisa. Ocorreu esse fato. Foi retirada uma substância, e aí, posteriormente, foi incluída essa substância, e aí como é que fica o candango no meio desse caminho aí? Pesquisa esse fato depois aí, que é um caso bem interessante. E por fim, a gente já falou que ela tem que ser prévia, escrita, estrita e certa. Por quê? Os conceitos são muito semelhantes, mas ela tem que ser de uma fonte formal, trazer o conceito muito claro, evitar uma interpretação em malam partem, ou seja, ela tem que preencher esses 4 vetores, que são esses que estão escritos aqui, escrita, estrita, prévia e certa. São os vetores aqui do princípio da legalidade. Beleza, galera? E a gente vai ter a previsão aonde? Tanto na Constituição da República, como também no CP, lá no artigo 1º. Mas avançando, a gente falou do princípio da legalidade, e aí a gente sabe também que nós temos a intervenção mínima, o princípio da intervenção mínima. E por quê? Olha só, da intervenção mínima, como César Busato mesmo traz, a gente vai ter outros 2 princípios, o princípio da fragmentaridade e da subsidiariedade, que a gente cansa de ver isso na faculdade. Fragmentário porque o direito penal ele vai cuidar somente de uma parcela de todo o direito.
ele não deve ser um direito penal abrangente, simbólico, não é isso? Infelizmente, não é o que a gente vê. Galera, hoje eu vi, eu até postei, o Estatuto do Gordo. Vocês viram isso? Vocês não viram isso? Eu vou me inteirar para saber se é verdade, mas está lá um projeto de lei, o Estatuto do Gordo, porque de repente a gente está fazendo uma análise. O Igor está rindo aí, né? Mas de repente, Igor, não, porra, mas de repente, assim, realmente é algo importante que a gente faz um pré-julgamento pelo nome, mas é algo que vai mudar a sociedade que... Vai ter cota para o gordo, pô. Pode ser, Rafael, tem que ler. Não, hein? Tem que ler. A gente tem que ler o projeto de lei, né? Mas, de repente, tem algo válido ali, importante. A gente faz um pré-julgamento aqui, né? A gente faz uma brincadeira, mas, de repente, tem algo válido. Mas o que a gente não pode ter? Um direito penal subterrâneo, um direito penal simbólico, inflado. Porque isso tudo vai causar o quê? Muitas vezes, o que a gente vê acontecendo? Banaliza e depois acontece o quê? Impunidade, pessoal. Vocês estão demais, hein? Mas não é isso que a gente vê. Pérola trabalha aí no judiciário, a Ana também. A gente vê a quantidade de processos que tem. Fica muito difícil. O direito penal ele deixa de ser célere. E aí, quando a gente pensa lá no Jesus Maria Silva Sanches, quando ele traz as velocidades do direito penal, uma das propostas dele se assemelha muito ao que a gente tem no GECRIM, não é isso? Um direito penal de segunda velocidade, onde muitas vezes o acusado, né, ou o investigado, porque talvez não tenha nem processo instaurado, ele vai abdicar ali de eventuais direitos, como o próprio Rafael falou, da ampla defesa do contraditório, mas para ele evitar simplesmente o desgaste de um processo penal. O cara fala, pô, eu não quero me desgastar com o processo, então beleza, vou pagar 100 cestas básicas aí, vou pagar X serviço. Professor, o ANPP é exemplo claro disso aí. Ué. Também, exatamente. Para evitar todo um transtorno de algo que talvez você não deu causa, mas para evitar o perigo, né, do desgaste, você fala, beleza, eu vou aceitar isso aí. Bacana, Rafael, bom exemplo. Então, deveria ser fragmentário, e muitas vezes a gente não vê isso, assim como também subsidiário. O que a gente tem visto com muita frequência? O direito penal, ele sendo interpelado, muitas vezes à frente do direito civil ou do direito administrativo. Não é isso? Muitas vezes acontece isso. Uma determinada matéria que ela pode ser solucionada no direito administrativo, ela é judicializada, torna-se um processo criminal, e aí tem toda aquela morosidade que a gente já conhece. A gente também tem o princípio da culpabilidade. O que o princípio da culpabilidade ele nos traz? Basicamente, ele se divide em 3. Olha só, nós não temos como conceito aqui analítico de crime o fato típico, ilícito e culpável. Está aí a culpabilidade como terceiro elemento de análise do fato típico e da antijuridicidade. É a terceira casinha ali que a gente vai estudar. Depois que a gente passa pelo fato típico, depois que a gente avalia se tem alguma causa excludente da ilicitude, a gente vai lá para a culpabilidade. Aí a gente vai avaliar o quê? A inimputabilidade, a inexigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude, que é um subelemento relacionado ao erro de proibição. Estão lembrados aí? Que quando a gente estuda o erro de proibição, a gente vai fazer a análise da potencial consciência da ilicitude do indivíduo, a gente vai ver isso aí também. Rafael já adiantou. Também a culpabilidade é utilizada como juízo de reprovabilidade. Quando a gente abre o artigo 59, não está escrito lá, o artigo 59 do CP, está escrito que o juiz, quando ele vai aplicar a pena base, ele vai analisar o quê? Olha só, galerinha, vamos abrir lá. O artigo 59 do CP. Se alguém quiser colocar e tiver fácil, o juiz, atendendo à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias, consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para a reprovação e prevenção. Ou seja, o juiz, quando ele vai aplicar a pena base, ele também vai pensar na culpabilidade. E, por fim, a culpabilidade, ela serve para poder definir a responsabilidade objetiva ou subjetiva do réu? Subjetiva. Por que subjetiva? Não tem crime, porque não tem como criminalizar ninguém com só a responsabilidade objetiva, né? Tem que analisar o... É isso aí. Exatamente, Igor, Rafael, é isso aí. A gente tem que avaliar se o indivíduo ele agiu dolosamente ou culposamente, lembrando que os crimes culposos são o quê? Excepcionais, não é isso? Tem que existir a previsão dele claramente. Se não tiver, o crime ou é doloso ou não é crime. É exatamente isso. Para isso que serve o princípio da culpabilidade. E aí eu pergunto, o examinador, até agora,
ele não pegou pesado em princípios. Ele trouxe perguntas como essa primeira que a gente viu aqui. E a gente não avançou tudo ainda, né? A gente vai retornar lá. Peraí, deixa eu abrir minha tela aqui. Olha só. O princípio da legalidade não está aí. Fragmentariedade. Isso aí, o texto, ele está trazendo alguma coisa relacionada à fragmentariedade? Ele não está trazendo. Proporcionalidade, ele está trazendo? Também? Não está trazendo, não é isso? Por quê? Por que proporcional? Quando o legislador ele vai criar uma lei, quer lembrar que a excludente de culpabilidade está excluída na pena e não crime. Isso aí, já nós vamos falar aqui. Quando o legislador ele está criando um tipo penal e ele vai colocar no preceito secundário a pena, espera-se que ele consiga o quê? Agir proporcionalmente àquele delito. Tem um caso muito emblemático, eu acho que na década de 80 no Brasil, que foi criado um tipo penal, que eu não vou lembrar agora qual que é, mas de molestar crustáceos, salvo engano. Tem uma história que foi colocado um palito na narina de um golfinho que estava na praia. Vocês ficaram sabendo disso? Vocês já ouviram falar? Não. Mas o fato é que foi criado um tipo penal. É aquilo que a gente falou do direito penal simbólico. E aí, suponhamos que seja penado uma situação como essa. Pô, mas é algo que acontece com certa recorrência. Quando a gente estuda criminologia, lá fala que o crime ele tem que ser massivo, ele tem que causar uma aflição na sociedade, ele tem que ser algo contundente, que os tipos penais deveriam ser criados somente quando nós estivéssemos ali a constituição de 4 elementos. E não é isso normalmente que acontece. E aí, quando a gente segue aqui no texto constitucional, a gente vai ver aqui o princípio da limitação das penas. E limitação das penas já foi cobrado no exame oral do CFO. Qual que é esse dispositivo no texto constitucional? Vocês estão lembrados aí? Vai ser aquele de penas é proibido penas de banimento, cruéis. Que não pode ser cruel, não pode ser de morte, salvo declarado. Jean, Rafael, exatamente isso. Olha só. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Princípio também da humanidade da pena. Já foi cobrado no exame oral do CFO. E aí, o examinador, ele fez um proporcional de pontos a esses 5 aqui, ó, requisitos ou quesitos, né? Na hora que ele pergunta lá sobre o princípio da humanidade da pena, ele está, na verdade, querendo que você fale para ele quais penas são vedadas pela nossa Constituição. Então, ali tem, né? No caso de morte, salvo em caso de guerra declarada. Quando a gente estudava o CPM e o CPPM, que agora não é mais o caso, a gente tinha essa excepcionalidade. Caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento ou cruéis. Pérola falou que está com saudade aqui do direito penal militar e do processo penal militar. Então, aqui, ó, a gente tem uma limitação também. O juiz ele não vai aplicar a pena ao bel prazer como ele gostaria de fazer. Não é isso? Beleza. Então, a gente tem uma questão interessante lá no Pacto de São José da Costa Rica, que ele admite uns trabalhos forçados lá. Às vezes a gente fica acostumado a ler a Constituição, acho que não pode em lugar nenhum, né? É bom dar uma olhada lá também. Exatamente, ele permite, e também, Rafael, foi bom você ter falado isso, o Pacto de São José da Costa Rica, ele não é mais gravoso, ele é mais permissivo que a DUDH. Quando a gente lê a DUDH, ela é muito simbólica, ela procura preservar o cidadão de tudo. E o Pacto de São José da Costa Rica, não, ele permite aos estados que aderem ao pacto determinadas condutas que, em comparativo com a DUDH, seria impossível, né? Seria um atentado. Mas, inclusive, ainda tem resquício das questões dos estados que não aboliram pena de morte ainda. Exatamente. Se não aboliu, pode continuar aplicando, né, Pérola? Agora, se tiver abolido, aí não pode, né? Aí não pode ter o efeito cliquê. Não é isso? Não pode ter aquele efeito cliquê. O Estado, ele, em tese, evolui, ele não permite mais a pena de morte, aí depois ele revoga e volta a permitir. Aquilo que a professora Elisa já falou conosco aqui. Não pode ter o efeito cliquê. Então, olha só, a gente já eliminou aqui quase que tudo, né? Então, está restando qual possibilidade aqui? Princípio da individualização da pena. O gabarito aqui, portanto, vai ser a letra B. Eu não vejo outro gabarito, vocês concordam? Depois eu vou pegar lá para ler o gabarito, mas aqui é o princípio da individualização da pena. E esse princípio, pessoal, talvez de todos, ele seja o mais importante aqui, mais importante não, me desculpa, talvez aquele que careça uma maior atenção. Porque o princípio da individualização da pena,
ele passou por algumas interpretações e análises do STF no decorrer desse tempo. E como referência, a gente pega o texto lá da 8.072, a Lei de Crimes Hediondos. Porque quando nós, não sei se o vadimeco de vocês está assim, confere aí, por favor. Abram aí a Lei 8.072. Pegou aí, pessoal? O artigo 2º, parágrafo 1º, como é que está aí, escrito no de vocês? Artigo 2º, parágrafo 1º. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Então, o que eu acho que vale a pena fazer? Faça um marca-texto ou sublinha esse inicialmente, porque na letra da lei realmente fala inicialmente, como a Pérola acabou de ler. É porque antes era integralmente, aí eles mudaram para inicialmente, mas aí o STF, eu acho que é o STF mesmo, né, que declarou inconstitucional ainda assim o inicialmente, né? Exatamente, Pérola, exatamente. Mas aí a gente tem que ter uma atenção especial com esse princípio, porque se o examinador vai lá e coloca o inicialmente, aí você fala, porra, não pode. Eu sei que o STF não fala isso, mas se ele te pedir a literalidade, está escrito isso aí. A Ana Colasco falou, né, Ana? Olha lá, com relação a hediondez, lá do 33, exatamente. Também sobre a possibilidade de aplicação de PRD no lugar de PPL em crimes hediondos, tem toda essa discussão. Mas que, ó, marquem aí o inicialmente, sublinho, beleza? Isso é importante para vocês. Por quê? O princípio aqui da individualização da pena, ele tinha redação original escrita integralmente em regime fechado. E aí, em 2006, o STF declarou que esse integralmente ele seria violador do princípio da individualização da pena, porque ele não estaria permitindo que o magistrado avaliasse, no caso concreto, se ele poderia ou não aplicar o regime inicial fechado. E tem uma discussão doutrinária sobre isso, e doutrinadores importantes falando que não violaria. Por quê? Além de ter a previsão legal que respeitaria o princípio da legalidade, não seria para todos os crimes, seria para os crimes hediondos. Se você estivesse imputando a isso a toda espécie de crime, aí sim não teria individualização da pena nenhuma. Do crime A ao crime B, qualquer um que praticasse aqui, ele iria cumprir inicialmente no regime fechado. Mas não era isso que a lei trazia. Portanto, aqui foi declarado inconstitucional. Aí o legislador alterou. O legislador ele tirou o integralmente fechado e ele passou a colocar o inicialmente fechado como a Pérola veio e bem noticiou. Mas aí o STF, novamente, pegando o entendimento anterior, passou agora também para falar a mesma coisa. Olha só, o integralmente fechado, ele violava o princípio da individualização da pena no que tange ao regime inicial fechado, porém o inicialmente também. Então continua sendo inconstitucional. Só que agora o Poder Legislativo ele não alterou a letra da lei. A letra da lei está inicialmente, mas o STF continua considerando que o regime inicialmente fechado ele é inconstitucional, beleza? Tranquilo até aí? Até porque vai contra o artigo 33 do Código Penal, do 33 do Código Penal, por exemplo, o crime de tráfico de drogas, né? Porque a pena mínima é 5 anos. Então, se por algum motivo o autor ele não tem nenhuma circunstância que possa agravar ou aumentar a pena dele, ele vai ter uma pena de 5 anos que permite ele cumprir em regime semiaberto. Então, eu acho que realmente foi uma decisão acertada da STF mesmo, porque agravaria muito a situação dele para poder cumprir em regime fechado. Exatamente, igual você falou aí, ó. A pena inicial seria 5 anos. Então, suponhamos que ele seja réu primário, de bons antecedentes, ele tenha todas as circunstâncias favoráveis ali, e aí ele vai pegar o que, talvez? Ele vai pegar... Depende da quantidade de droga. Mas você tem visto aí como é que tem ficado aí? Ou a Ana Colasco, quanto tem sido aplicado? Normalmente aqui, quando é pouca droga, eu aplico o patamar máximo de diminuição. Aí, às vezes, cabe até uma... Mas geralmente tem ficado quanto tempo aí? Normalmente fica a média de 4 anos e 2 meses. 4 anos e 2 meses. E aí, 4 anos, pessoal, aplica qual tipo de regime? De acordo lá com o artigo 32 e diante do CP? Até 4 anos é aberto. Semi-aberto, 4 e 2 meses. Não, acho que até 2 anos, né?
Não, Mas de 4 a 8 é o quê? 4 a Semiaberto, 8 é acima de 8 fechado. semiaberto. É isso aí. Então, E não exatamente reincidente, isso. né? Igual a Pérola falou, então. Não, se ele tiver todas as circunstâncias favoráveis ali, do artigo 59, ele é primário, de bons antecedentes, não é reincidente, ele tem as circunstâncias favoráveis. A gente não vai aplicar um camarada que seria cabível aí no regime semiaberto, o regime fechado. Concordo, né, Pérola? Não tem como, né? Não seria possível. E aí, na prática, existe o regime semiaberto? Existe, pessoal? Na prática, não existe, né? Ou é aberto ou é fechado, né? O semiaberto não tem, né? O meio termo não tem, né? Então, é por isso que é muito normal a gente ver camarada com passagem pelo crime de tráfico de drogas, o quê? Tornozelado, não é isso? A gente cansa de abordar o cara tornozelado lá. Isso aí é muito comum, viu, pessoal? Muito comum mesmo. Então, talvez, a Ana falou que é normal, né, Ana? No fora aí deve ser direto, né? No fora deve ser direto. Ô, gente, teve uma vez... Aqui o pessoal chega na audiência de custódia e pede para nem tirar a tornozeleira, porque tem mulher que gosta mais com a tornozeleira. É o É o charme, charme, né? né? É o charme, né? É o Aqui, charme. eu já ouvi, às vezes, pô, quanto mais regaçado é melhor. É, Meu nossa, Deus do céu. é Cada cada perfil. uma, viu? Aqui, uma vez, pessoal, a gente estava correndo atrás de um cara, o cara ladrão, perseguindo, né? Melhor falando. O cara rompeu a tornozeleira deles. E aí, nós estamos assim, pô, o cara tá dentro desse mato aqui, era uma mata, né, que tinha aqui na área do batalhão, grande, mas, pô, o cara tá aqui, o cara tá aqui, o cara tá aqui. Na hora que a gente foi ver, tava lá a tornozeleira dele apitando no mesmo lugar lá, e a gente ficou as 2 horas parado, não teve condições, não. Mas depois a gente buscou o cara. Mas, assim, naquele dia não deu, né? Aquele dia não deu. É uma das histórias aí que a gente conta só em partes, né? Mas, pessoal, olha só. Isso que a Ana falou aí é o que acontece demais, tá? O cara tornozelado, porque Robert falou, já aconteceu comigo, né, Robert? Tem coisa que a gente não pode nem abrir para começar a contar, não, né? Tem que deixar o pessoal que não entrou ainda ter a experiência, né? Viver como é que é. A gente não pode antecipar, não, né? É isso aí. Então, pessoal, ó, dos princípios que nós temos aí envolvido no direito penal, o que eu acho mais relevante, por incrível que pareça, é esse da individualização da pena, que é o mais perigoso. É onde o examinador, se ele quiser, ó, o Ribas, ó, arará o momento, exatamente. É onde o examinador, se ele quiser, ele pode pegar o candidato desinformado com relação inicialmente, ou integralmente no regime fechado, ou até mesmo colocar o entendimento do STF. Particularmente, eu acredito que a prova ela tende a ter uma abordagem diferente, até pelo que foi colocado, o inglês, o direito civil, o raciocínio lógico também, mas vamos acompanhar. Nayane falou aqui, ó, chapéu normal, né? E, gente, vocês gostam, né? Fica provocando a gente para poder falar aqui, né? Outro princípio que nós temos, o princípio da pessoalidade ou intranscendência. Está lá no texto constitucional, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor patrimonial do patrimônio transferido. É tão básico esse princípio aqui, mas nem sempre foi assim. Lá atrás, quando nós não tínhamos as regras do jogo, que o rei ele fazia a própria regra, se o arquiteto não, né, o engenheiro, o pedreiro, construísse a casa, e essa casa ela desabasse e matasse o filho do proprietário, por exemplo, o proprietário ele tinha o direito de matar o filho do pedreiro. Lei de Italião. Lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Então, assim, hoje a gente não consegue acreditar numa situação dessa. Bom, a intranscendência da pena é claro. Se o Alex cometeu crime, é ele que vai ser condenado e vai ser responsabilizado. Não pode ser transferido para a filha dele. Mas nem sempre foi assim. A gente tem um histórico envolvendo o direito penal, como o Jean falou, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Então, se eu fizesse alguma coisa com a Ana, por exemplo, a Ana poderia fazer comigo. E vice-versa. Então, é outro princípio que a gente tem. Tem mais algumas questões aqui? Oi. Também no caso da intranscendência tem discussão também da pena de multa, né? Que ela pode ultrapassar, porque outra pessoa pode pagar a pena de multa para ele. Tem essa discussão também na doutrina. Igor, tem. E aí, eu nem ia entrar no mérito disso não, porque eu acredito que não vai ser objeto de prova. Mas com relação à pena de multa, tem essa discussão doutrinária, porque a multa ela tem um caráter diferente da privação da liberdade. A privação da liberdade, a gente não pode tirar uma pessoa e colocar outra, porque senão nós poderíamos ter favorecimentos, né, ou desfavorecimentos aqui.
Agora, com relação à pena de multa, eu não tenho condições de pagar. Agora, se você, eventualmente, ressarcir, fizer um pagamento em meu lugar e eu assumir um compromisso com você, a gente deixa de ter uma relação pública e passa a ter uma relação privada. Então, tem essa discussão, mas ela não está tão amadurecida assim, e eu não acredito que seria objeto de prova, porque cabe muita discussão. Mas realmente tem isso, tá? E a gente tem esse também lá na apostila, essa discussão. Pessoal, uma outra questão que foi cobrada no CFO. Olha só. O que o examinador tentou fazer aqui agora? Ele vai colocar ali os princípios para que você coloque nas casinhas e depois diga qual que é o gabarito. Pessoal, essa parte inicial já dá para saber já? Tem mais uma página aqui, tá? Mas a gente já consegue colocar uma letrinha, ó. O Igor falou 3, 2, 1. No 314 aqui, o 314. Vamos lá, vamos fazer com calma. Ó, e temos mais uma página aqui, ó. Vamos avançar aqui, ó. Essa primeira parte aí, ela tem uma pegadinha muito boa, hein? Ia tentar colar aqui, mas não deu. Vamos lá. Ó, o Jackson falou 3, 4, 1, 5, 2. Tem como gabarito essa alternativa aí? Deixa eu ver. 3, tem. O Jackson, então, acha que é a letra D. Quem acompanha o Jackson? Quem discorda? Eu também. Rafael. Rafael? Concorda, Rafael? Eu concordo com ele também. Agora todo mundo concorda, né? Aí se tiver que dar errado, dá errado para todo mundo, né? Tá no chat ali, o Rafael falou ali, ó. Eu já tinha mandado antes também, já. É. Não, então, aí um manda e todo mundo fala, eu também acho que é isso, né? Mas vamos lá, pessoal, olha só. Deixa eu retornar a página aqui. Este princípio exige que se faça um juízo de ponderação sobre a relação existente entre o bem que é lesionado ou posto em perigo, gravidade do fato, e o bem de que pode alguém ser privado, gravidade da pena. Que princípio que é esse aqui? Proporcionalidade. É o princípio da proporcionalidade, exatamente. Por quê? A gente tem que ter uma ponderação entre o fato praticado e a pena que vai ser aplicada. Quando a gente estuda a teoria da pena, a pena ela tem que ser necessária e adequada para poder reprimir o fato ocorrido. Ela não pode ser desproporcional, desnecessária. Não é isso que a gente começa a ver a partir do artigo 32, lá do Código? O artigo 32 do Código Penal, ele vai trazer isso. Deixa eu abrir aqui o meu código. As penas são, depois está aqui, cadê? Aliás, não nesse artigo não. Está no... Olha só, está na parte final do 59. Conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Aqui que a gente vai estudar, vocês lembram? A prevenção geral, especial, exatamente isso. Então, tá aí, ó, o princípio da proporcionalidade.
A segunda opção, este princípio é o responsável não só pela indicação dos bens de maior relevo que merecem a especial atenção do direito penal, mas presta também a fazer com que ocorra a chamada descriminalização. Que princípio que é esse? Intervenção mínima. Essa que dá a diferença aí, intervenção mínima, mas pode achar que é uma fragmentariedade ali, né? Ela engloba tanto fragmentariedade. Caraca. Fragmento. Não está saindo a palavra. Né? Porque é um desdobramento, né? Da intervenção mínima e desdobra em proporcionalidade. Proporcionalidade é... Olha só. Esse livrinho aqui, depois, tá? Depois vocês... Ele tem essa contracapa amarela, do César Busato. Na hora que vocês fizerem a prova... Você tem ele, Jadson? Não, né? Quando vocês fizerem a prova, estiverem tranquilos, vale a pena comprar esse livrinho aqui do César Busato. Ele vai falar exatamente isso, que a gente tem a intervenção mínima aqui, ó, no pico da pirâmide, e aí a gente vai ter na base a fragmentariedade e a subsidiariedade. Então, na dúvida, como o Rafael falou, que poderia ser uma pegadinha assim, vai lá na intervenção mínima, e aí fragmentário, vamos tentar pegar os termos, fragmentário, né? Aquilo que é uma parte, é uma parcela. Se tivesse talvez escrito assim, a gente iria. Mas, para garantir, o que a gente faz, Rafael? Anota o gabarito e vê se vai ter essa opção lá, né? Aí, se tivesse uma opção semelhante... com certeza vai ter, com certeza. Às vezes não. Eu consegui responder por conta da fragmentariedade aí, ó. A hora que eu vi a última assertiva, que eu falei, então aqui tá 4... Não, peraí. Aqui, qual foi o primeiro? Foi 3, 4, né? Então, vamos lá, na outra, ó. Deixa eu enumerar aqui para ficar fácil para a gente, ó. 3, 4, vamos ver essa aqui, ó. Este princípio significa que uma conduta, apesar de se subsumir ao modelo legal, não será considerada típica se for socialmente adequada ou reconhecida. Isto é, se estiver de acordo com a ordem social da vida historicamente condicionada. Qual que é o princípio que é esse aqui? É o princípio da adequação social. Galera, o princípio da adequação social, ele não tem condições nenhuma de retirar um tipo penal existente, tá bom? Ele não vai. O jogo de bicho, por exemplo, que o pessoal fala que é socialmente aceito. O princípio da adequação social. O Jean aí, ó, Rio de Janeiro, não sei como é que é hoje em dia, Jean, mas tem a história lá do ex-presidente do Bangu, não é isso? Que tem toda uma mística sobre ele, né? Qual que é o nome dele? Esqueci. Liga o áudio aí. Castor também, o nome dele. Castor de Andrade. Castor de Andrade, né? Exatamente. Tem toda uma mística. Mas até hoje o jogo de bicho, ele é criminalizado. É uma contravenção, mas existe, não é isso? É um crime anão, mas está lá. Embora, aparentemente, não exista nenhuma reprovação social em desfavor do jogo de bicho. Ou seja, existe uma adequação social. A mamãe que vai levar lá a filhinha para poder furar a orelha, está praticando lesão corporal contra a filha? Está praticando. Mas imagina, a mãe vai lá, leva o filho na farmácia e de lá já vai para a delegacia. É complicado, né? Boatos de que o Zeca Pagodinho... Não, porra, então, eu paro para ler aqui, aí os caras mandam um negócio desse aqui, aí depois me compromete, pô, não pode fazer um negócio desse aí. Que aí eu vou lendo aqui, aí depois fica como se eu estou falando aqui, ó. Eu vou ler de curiosidade, tá? Tá no chat, mas eu não vou reproduzir, não. Deixa eu ler esse negócio aqui com calma aqui, ó. Aí eu não sei, né? O pessoal que é do Rio aí, de Juiz de Fora, deve saber. Então, beleza. Aqui deu 3, 4, 1. Vamos lá para outra página aí, ó. Então, aqui a gente já arriscou, então, ó. Cadê? Proporcionalidade, intervenção mínima e adequação social. Tem fragmentariedade e culpabilidade. Beleza. Este princípio diz respeito ao juízo de censura, ao juízo de reprovabilidade que se faz sobre a conduta típica e ilícita praticada pela gente. Qual que é, pessoal? A gente acabou de falar aqui. Culpabilidade. Então, o gabarito realmente vai dar isso aqui, ó, culpabilidade. Olha só, juízo de censura, de reprovabilidade que se faz sobre a conduta típica e ilícita. Ou seja, ele já está te narrando o conceito analítico de crime. Fato típico, ilícito e culpável. Ele já está te narrando isso. E, por fim, este princípio assevera que no ordenamento jurídico ao direito penal cabe a menor parcela no que diz respeito à proteção de bens jurídicos, ou seja, nem tudo lhe interessa.
mas tão somente uma pequena parte, uma limitada parcela de bens que são sob... Aí, Rafael, de bens que são sob sua proteção, que, em tese, são os mais importantes e necessários. Agora ele está fragmentando, né? Agora ele fragmentou no texto dele. É isso o princípio da fragmentaridade que a gente leu? Sim. É isso, né? Então, fechou, galera. Olha só, gabarito letra D. Alguém quer falar aí? Gente boa, que se você matasse a 3 e a 4, você já tinha um gabarito, já nem coincidiu, não. Exatamente. Quanto à questão da adequação social, ela incide em qual fase lá do intercrimes, não, é culpabilidade? É lá na culpabilidade que vai incidir a questão da adequação social? Não, dentro do fato típico. Olha só, quais são os elementos que compõem o fato típico? Conduta. Tipicidade. Conduta, nexo de causalidade, resultado. Causal e tipicidade. Boa, exatamente. Isso aí. Ou seja, o fato, ele é típico. A lesão corporal lá, ele é típico. Aí a gente já pode atrelar até com o princípio da lesividade. Por quê? A orientação é de que para a criação do tipo penal, trazendo até em comparação já também a criminologia novamente, tem que ser algo lesivo, algo massivo para a sociedade. Furar a orelhinha da criança aqui que vai colocar um brinco. É a tipicidade material, né? Não, tipicamente é formal, mas não vai ter a tipicidade material. E aí também não se assemelha... É a tipicidade material, né? A adequação social seria uma forma de tipicidade material, é isso, né? Sim, só que a gente não pode confundir, mas vai acabar, Pedro, assim, ó, para a gente ter cuidado. Porque quando a gente pensa no princípio da insignificância, a gente vai falar ele aqui, a gente vai relacionar na tipicidade material. E a adequação, ela não pode ser confundida com essa tipicidade material lá da insignificância, não. Então, vai excluir a própria tipicidade formal, porque formalmente é típica, mas não é lesivo, não causou uma lesividade, algo absurdo. A adequação social, ela não vai retirar o condão do crime. O crime vai continuar tendo a sua tipicidade formal. Só que é uma conduta ínfima. Aí a gente pode atrelar com a própria intervenção mínima. Esse exemplo, eu acho que da mãe furando a orelha da criança, é lesão corporal. Não é isso? É uma lesão corporal leve. Só que, na prática, alguém já conduziu a mãe para a delegacia aqui para poder fazer uma ocorrência sobre isso? Alguém já recebeu esse processo no fórum? Tatuagem também, se for olhar, seria lesão corporal. Exatamente. Né? Ninguém sai lá do tatuador, né? Já chamando a viatura, olha, o cara me tatuou aqui, né? O cara me lesionou numa parte sensível, ninguém faz isso, né? Exatamente. A tatuagem tinha o consentimento, né? Então acho que não é o caso, não, né? Olha só, Igor, tem o consentimento, mas se você for olhar, um lutador de boxe, por exemplo, ou de MMA, a gente não está tendo ali lesões corporais recíprocas? Mas nesse caso não seria tipicidade conglobante, não? Olha só, tipicidade conglobante é outro assunto importante. Você está estudando, hein, Igor? Você está um cara esperto. Mas olha, para a gente simplificar esse raciocínio, por que a luta de MMA, os envolvidos, eles não saem presos ali por lesão corporal ou por qualquer outro tipo de crime que eventualmente possa ocorrer? Também tem exercício regulado do direito? Como é que é, Pérola? Pérola falou aí, ó. Exercício regulado do direito. Exercício regulado do direito. Ou seja, se eles exercerem a sua atividade regularmente conforme o direito, eles não vão incorrer em crime. Então, quando você vai lá no tatuador, ele não está exercendo o ofício dele, aparentemente dentro das conformidades? Então, ali não tem lesão corporal. Embora, igual o Rafael trouxe como exemplo, eu entendi, Rafael, o fato da agulha ir picando o seu corpo não vai provocar pequenas lesões? Vai provocar. A autolesão é crime? Não. Só que alguém te tatuando, em tese, seria, não é isso? Formalmente seria. Numa situação absurda seria, mas obviamente que não vai ser. Acho que até outro princípio, né? Alteridade, não é isso? Como é que é, Rafael? Acho que até outro princípio, né? Autolesão, alteridade. Não estou assimilando com isso, não. É que o direito não pode punir condutas autolesivas, tem que ser a bem de terceiros. Sim, isso mesmo. Agora eu entendi. Exatamente, isso mesmo. Pérola, a gente vai falar sobre o princípio da insignificância, tá? Aí é até bom que a gente fecha, então. Galera, o gabarito... Quem vem a questão da tipicidade conglobante, lá na insignificância, não é isso? Mas quando a gente pensa na tipicidade conglobante, quando o Zaffaroni ele fala isso, na verdade ele está falando o seguinte, que condutas que são fomentadas pelo Estado, elas não podem ser consideradas condutas típicas. Por quê? O próprio Estado permite que elas ocorram. Então, se você estiver criminalizando esse tipo de conduta, é um contrassenso do Estado.
Não é isso que o Zaffaroni traz? A legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal são condutas fomentadas. O exercício regular do direito também é? A gente já está indo lá para a teoria do crime aí, Pérola. Isso aí é para daqui 3, 4 encontros ainda. Olha só, as 2 primeiras excludentes que nós temos, o estado de necessidade e legítima defesa, como a Pérola falou, a gente vai exigir do indivíduo que ele também tenha o elemento subjetivo, ou seja, a consciência de que ele age amparado por aquela excludente. Agora, diferentemente, o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal, a gente não tem previsão no código. E o que a gente vai ter ali no estrito cumprimento do dever legal? O agente que estiver atuando dentro do dever legal do seu ofício, ele não vai correr em crime. E aí o que a Pérola falou, por quê? O Zaffaroni, ele traz como exemplo justamente essas 2 excludentes. A do estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. O exercício regular de direito é isso que a gente falou. Se os indivíduos eles estiverem agindo em conformidade com o direito posto, também não há crime. Então, o que o Zaffaroni traz é o seguinte, olha só. O exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal não deveriam ser excludentes da ilicitude. Deveriam ser excludentes do fato típico, porque excluiriam a conduta do indivíduo. Mas eu não quero falar isso aqui agora, porque senão vai chegar em teoria do crime e é muita coisa, Pérola, e aí a gente vai parafusar. Quem não tiver estudado ainda, fica em parafuso. Mas olha, concorda aí, vai ser? Só para, às vezes, não ter alguém entendendo, mas a doutrina traz um exemplo simples aí, que, por acaso, num mandado de busca e apreensão, o policial que quebra a porta, como é uma conduta fomentada pelo Estado, ele não pode, aquilo ali não é nem típico. Exatamente, exatamente. Beleza, galera? Tipicidade conglobante de Raul Zaffaroni, vocês podem olhar lá depois. Para ele, portanto, essas 2 excludentes de licitude que nós citamos aqui, não seriam excludentes de licitude, seriam excludentes do fato típico, porque não existiria a conduta. Lutadores de MMA, Rafael trouxe aí, o oficial de justiça, o policial militar que vai cumprir o mandado de busca e apreensão e tem que arrombar a porta, vai responder pelo crime de dano, pela violação de domicílio prevista lá na 13.869, a lei de abuso de autoridade? Obviamente que não. Por quê? Ele está fazendo algo que está previsto e ordenado pela autoridade judiciária. Valeu? Fechou? Então, beleza. Gabarito, todo mundo concorda aqui? Bora. Vamos lá, então. Cadê, gente? Essa aqui, ó. Vamos lá. Pessoal, deixa eu ver. Essa aqui, na verdade, eu vou até pular ela, porque eu acho que essa aqui foi até anulada. E essa aqui também, ela vai falar de uma parte mais à frente, ela vai falar sobre o tempo do crime, ela vai falar aqui sobre o artigo 5º, o artigo 7º ali do Código Penal, mas ela trouxe o princípio da anterioridade da lei penal, estabelece que não há crime sem lei anterior que o defina, e que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. Se eu não estiver enganado, essa questão ela foi cobrada no penúltimo CFO. Eu vou pesquisar ela depois com calma aqui, mas eu acho que foi no penúltimo CFO. E ela foi anulada. Mas essa alternativa D, ela está errada? O problema é que ela não trata da lei temporária e da esqueci o nome da outra, né? Ela assim, mas acho em regra geral, acho que tá certa, pô. em regra geral, mas ele falou que ninguém geral, pode ser punido. Acho que a anulação foi nesse sentido, porque ele não considerou essas 2. Se você for olhar aí, ela é a menos errada, né? Mas aqui, ô Igor, eu entendi seu raciocínio. Mas, cara, na época, eu até lembro que teve um aluno nosso que estava discutindo, aí eu falei com ele assim, ó, cara, eu particularmente eu não vejo erro. Por quê? O examinador, ele colocou aqui claramente o princípio da anterioridade da lei penal. Se ele talvez não tivesse falado anterior, eu estou falando legislador toda hora e é examinador, né? É o cansaço mental. Mas se ele não tivesse colocado aqui qual o princípio que ele queria, e ele tivesse só falando assim, ó, no direito penal estabelece que não há crime sem lei e continuasse, aí beleza, eu acho que a gente poderia pensar assim, mas como ele traz aqui o princípio da anterioridade, eu acho que está certo, olha só, não há crime sem lei anterior que o defina, não é isso? O princípio da legalidade, a gente tem que ter a previsão anterior à prática do fato,
e ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. A gente não está diante da abolição crimes. Sim. Então, eu particularmente não vejo a letra D como errada. Alguém discorda aqui? Não? Eu concordo. Agora as demais aqui, aí, vamos lá. Vamos fazendo aqui, ó. A lei considera praticado o crime doloso no momento exato da ação da omissão em que se dá o resultado. Tá meio truncado, né? Crime doloso no momento exato da ação ou omissão em que se dá o resultado. Tá estranho, né? Na verdade, ela tá errada mesmo, né? A lei considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que... Acho que seria ainda o que certo e resultado. ainda que outro seja o resultado. Teoria da atividade. Exatamente. E ela tá muito truncada, né? Entendeu? O momento porque o crime é Acho que tem nada- no momento da ação ou da omissão, e não do resultado. Não tem nada a ver com o resultado, não. E também acho que tem nada a ver com doloso também, não. Não, o doloso não. O doloso Porque foi... isso vai pra conduta, já é lá na, né? O doloso Na verdade, ele misturou crime Ele doloso, tentou tempo do forçar crime, lugar uma do teoria crime. da ubiquidade aí para o momento, entendeu? Coisa que não tem. Ele tentou jogar isso aí, mas ainda assim, mesmo assim, se fosse ubiquidade, Galera, mas... muito errado ainda, porque tá muito mal redigida. Exatamente, Jean. O que mais chama a atenção é que ela tá mal redigida, né? Assim, aí eu acho que vale a pena colocar uma interrogação ali, deixar no stand-by, porque não é um trem que fluiu. A gente que está acostumado a ler o código, na hora que a gente lê o trem, flui com naturalidade, né? Se travou, meu amigo, é porque tem alguma coisa errada. Letra B. Os crimes contra o patrimônio ou contra a família do presidente da República ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. E aí? Olha só. É vida ou liberdade? É vida ou liberdade. Não Vida ou liberdade do presidente da República. Quando a gente pega o artigo 7º e em diante. Exatamente, vida ou liberdade. Não tem nada contra a família, né? Então, letra C. Aplica-se a lei estrangeira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, aos crimes cometidos no território nacional por brasileiro naturalizado. Já está errado. Errado, aplica-se a lei brasileira, né? Lei brasileira, né? Lei brasileira, pô. Nacionalidade. Cara, então, eu não lembro o motivo, mas essa questão, se eu não estiver enganado, ela foi anulada. E aí, na época, eu falei, Pedro, eu não vejo motivo, cara, para anulação dessa questão. Mas eu acho que ela foi anulada. Beleza? Talvez, professor, porque na literalidade lá, não tá, essa última parte aí, ó, tá diferente um pouquinho, às vezes foi por isso daí. Mas aí, a primeira parte de quê? Da letra D? Isso. A segunda parte não está conforme a literalidade lá. Então, talvez professor, porque, olha só, não sei se é o mesmo raciocínio. A primeira parte está certa. Aí vamos cortar ali. E que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Pode sim, porque pode ser uma lei que só altere a pena, entendeu? Ele vai continuar sendo punido pelo fato. Ô, Robert, você falou aí como é que é? O Robert, ele tem conhecimento, eu lembro dela, foi exatamente pelo fundamento que explanou. Qual que foi o fundamento, Robert, por favor? Como eu estou aqui na sala com minhas meninas, então, eu lembro que foi a prova de 2020, foi isso que o senhor falou mesmo, devido ao enunciado aí do princípio da anterioridade e o finalzinho aí, cadê? Da abolição crimes aí. O pessoal falou que não cabia, enfim, aí a banca aceitou. E não aceitou outras coisas, outras questões que estavam mais, digamos assim, mais errada que essa. Assim, no meu humilde entendimento aqui, eu não veria motivo para anular. Agora, né, se a banca anulou, a gente respeita, mas particularmente eu não vejo motivo para anular. Porque deu uma misturada aí, né, falando de anterioridade da lei e abolição crimes, né? Mas, falou que Janax, mas assim, cara, olha o que eu penso, assim, ó, todo mundo aqui é bacharel em direito, todo mundo aqui estuda, corre atrás e tal. O guerreiro que está fazendo a questão. E ele vê aqui, ó, o princípio da anterioridade, o cara já tem que vincular com legalidade, com abolício, com novácio, porque, assim, uma coisa vai puxando a outra, entendeu? Quando a gente fala no princípio da legalidade, consequentemente, a gente está falando da anterioridade e a gente está falando da irretroatividade. Concorda? A gente já está falando sobre isso. Aí, quando a gente fala da irretroatividade, a gente, consequentemente, já está falando da novatio legis impégios, novatio legis imélios,
A gente já está falando sobre tudo isso. Então, assim, né? Mas a gente respeita, foi anulado, então o Robert confirmou aqui, Denilson também. Fora que Mas- pelo edital não tem nada que Ô, Messi, mas de qualquer jeito, as três primeiras estão muito erradas. Né? Essas aí não tem nem como responder elas, não. Exatamente, né? Alguém levantou a mão aí? Pode ficar à vontade. Foi o Hobbit e mais alguém, eu acho. Então, Alex, essa foi, se não me engano, foi a mesma prova lá que eles falaram lá, de acordo com o texto constitucional, e falou que a polícia militar tem o poder de, como é que é, tem autoridade policial, não tem? Você lembra dessa questão também? Cara, eu não tô lembrado, não. Eu não tô lembrado. Mas, assim... Eles falaram que você tinha que fazer a interpretação junto com o Código de Processo, junto com o Código de Processo Penal Militar. Você tinha que elencar as duas coisas, entendeu? Eu não estou lembrado dessa questão, não. Vou até procurar aqui. Mas, enfim, né, pessoal? Foi anulado, isso faz parte do concurso, isso acontece em todo tipo de concurso, acontece. Aí a gente, né, o bom é se você tiver errado, você ganhar e você está no lucro, né? Agora, se tiver acertado e anulou, aí, cara, aí a gente já sabe como é que funciona. Mas, assim, né? Ô, Alex, antigamente no site CRS a gente conseguia ver essas questões todas, agora o site atualizou. Alguém consegue ainda acessar prova antiga, questão de anulação das questões? Saía a fundamentação, Igor? Eu acho que não saía. Saía. Mas Então, agora o site CRS mudou, a gente não consegue ver mais os convocados e tudo. Antes saía sim. Depois nós vamos olhar, então, se ver qual que é as razões, então, da anulação. Mas é porque o site agora mudou e não tem como ver mais, não. Né? Ó, a última questão desse encontro aqui, e aí a gente vai fechar com o princípio da insignificância, e a gente encerra o nosso encontro aqui, porque eu sei que vocês participaram ontem com o Denis também, estão cansados. Olha só, a última aí, ó. Ó, a galera tá votando aí, já foi na letra A, né? Então vamos ler. Olha só, o pessoal tá falando que foi meu aniversário ontem, né? Mas ontem foi um dia muito abençoado, pessoal. Realmente foi um dia sensacional. Foi despedida, início de um novo ciclo. Não, 40 anos não, poxa. Aí você me mata, pô. Não pode, né? Tá perto, mas nem tanto, né? Mas foi um dia muito bom mesmo. Vamos lá. 39, né, Denis? Exatamente. Ninguém poderá ser punido se não tiver agido com dolo ou culpa. Isso aqui é responsabilidade penal, não é, pessoal? Exatamente, ó. Tá até falando aqui, ou seja, a responsabilidade no direito penal deverá ser subjetiva. No crime, sine culpa. Em regra, só é punido aquele que agiu com dolo, sendo que a condenação por crime culposo é exceção e só cabe quando previsto em lei. Certíssimo, a gente falou sobre isso aqui. Tem que ter previsão em lei para poder punir a título de culpa. Inclusive, quando a gente estuda o erro de tipo, a gente fala exatamente sobre isso, não é isso? Quando o erro foi inevitável, exclui dolo, exclui culpa. Quando o erro for evitável, exclui o dolo, mas permite a punição a título de culpa se previsto em lei. Então tá certo. B. Exceção feita às penas previstas para os crimes considerados hediondos, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Vou continuar lendo o resto? Não precisa, né? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, banimento, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. Está correto? Banimento ali? Pois é, né, pessoal? É complicado, né?
Telefone tocando aqui, ó. Ao legislador é permitido, em casos específicos e previamente definidos na Constituição Federal, a criação de leis penais que incidam sobre fatos anteriores à sua vigência? Não, né? Posterior. Aí, aqui, olha só, essa alternativa aqui, ela é muito semelhante à letra D da questão anterior, só que ao contrário, né? Na verdade, ela está esclarecendo, né? Ao legislador é permitido, em casos específicos e previamente definidos na Constituição, a criação de leis penais que incidem sobre fatos anteriores. É o princípio o quê? Da irretroatividade da lei penal, não é isso? O princípio da legalidade. A lei tem que ser prévia. Uma coisa vai puxando a outra, pessoal, para a gente fechar aquele raciocínio da questão anterior. Então, aqui, ó, a letra A é a alternativa correta. Vocês viram que o CRS, embora não pegue tão pesado assim em princípios, e talvez não seja um tema recorrente nas provas, que ele procura dar ênfase para outras questões, outros títulos, mas é algo que, quando vem, não é um bicho de 7 cabeças. Vocês viram aí, né? É algo muito tranquilo. Só que aqui, galera, a gente não pode perder ponto. Aqui, você não pode vacilar, porque a galera vai acertar. Se não prestar atenção, derruba exatamente, Pérola. Então, princípios é algo que tem que estar muito tranquilo na sua cabeça. Por quê? Se você escorregar, você vai errar a questão e o seu concorrente vai acertar. Não pode, beleza? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui, bicho papão, não tem nada disso. Pessoal, e para a gente finalizar, olha só, sobre o princípio da insignificância. Não foi cobrado na prova também do CFO, nunca foi cobrado. De repente, se nunca foi cobrado, pode vir agora, né? E qual que é a história aqui do princípio da insignificância? O que é isso, gente? Você escreveu aí? Arbitrol? O mnemônico para poder lembrar. O mnemônico top para guardar isso aí. Os vetores. É o bizu do Jean. Se não tiver um bizu, não é o Jean, não. Mas esse é para... Ô, Jean, mas esse aí é para tudo, né? Que você colocou, né? Não é para insignificância, não, né? Não, é os vetores ali, ó. Inicial dos vetores. Como assim? Ausência de periculosidade. Pô, o mar é mais fácil, né? Não? De probabilidade. Mas o mar é mais fácil. O Jean colocou arbitrol. Se botar em colunas, é assim, arme numa coluna e prol na outra coluna. Aí vai, ausência, periculosidade. É porque eu já vi, eu já vi questão que eles quem for do alojamento do Jean no CFO aí, fica esperto, porque ele não tá batendo bem, não, hein? Até o mar é que o mundo fala mar, e o Jean quer ir no Arbitrol, alguma coisa tá errada, né? Mas vamos lá, tô brincando, não é o mundo que fala, não, tá? Isso aqui é coisa de Brasil. Mentira, por quê? JGO vai mudar muito com ele, vai. Vai ser o presidente lá do... Oh, meu Deus, esqueci o nome lá, senhor. Presidente lá, da escola, esqueci o nome, me deu branco aqui, o Everton foi da minha turma, do diretor acadêmico, DA. Ô, Jacques, você tá já fazendo curso, hein, cara? Você tá de P2 aqui com a gente aqui, hein? Eu fui do DA no CFS agora. Exatamente. Euclides da Cunha, diretor acadêmico Euclides da Cunha. DA, o Everton, que foi da minha turma. Muito bom. Galerinha, vamos lá. Olha só, para a gente finalizar. Princípio da insignificância. Tem uma história bem legal, porque o princípio da insignificância, assim como o Norma Pelão em Branco e tantas outras coisas, foi desenvolvido também na Alemanha. E aqui foi no período pós-guerra. E a Pérola está falando com alguém no telefone aí, que já está com o fone no ouvido e tá cochichando aí, tá com a cara romântica aí, né, Pérola? O namorado tá fazendo contato já, né, Pérola? Quinta-feira, o namorado já tá aí, né? Eu estou falando que é uma construção jurisprudencial, né? O princípio da insignificância e doutrinária, não é isso? Exatamente, Pérola. E aí, o que aconteceu? No momento pós-guerra, a Alemanha ela encontrava-se em muita dificuldade. Tinha escassez de produto, muita demanda, e aí começou a ter reiteradamente os crimes de furto, principalmente esses furtos de alimento. E aí, o que o tribunal alemão percebeu? O Tribunal Constitucional alemão ele percebeu que não valeria a pena punir essas pessoas diante do contexto de dificuldade que existia naquele momento, e também eram pequenos furtos, que ainda hoje eles acontecem, né? Aqui no Brasil a gente vê direto, o pessoal, né, vai lá no supermercado, furta uma picanha, né, furta um vinho, isso é, né, direto, né? O Igor tá rindo aí, mas né, o cara vai no supermercado e não furta um desodorante, né? Vai furta picanha, né? Aí.
De tanto que furtaram americanos, agora quebrou. Quebrou, os caras quebraram Americanas, ó. Conseguiu derrubar Americanas. Então, assim, é isso aí. Então, fica esse. Ô, gente, eu vou parar. Vocês escrevem esses negócios aí e eu vou lendo assim de recruta, né, de juvenil, aí vocês me complicam, pô, não posso ler de cara esse negócio. Então, olha só, foi desenvolvido o princípio da insignificância. E, basicamente, quando a gente pensa lá no conceito tripartido de crime, onde o crime é o fato típico, ilícito e culpável, nós temos dentro lá do fato típico, a Pérola já falou, a conduta, onde a gente vai avaliar se a conduta foi dolosa, se a conduta foi culposa. Nós temos o nexo de causalidade, que é aquela relação que a gente vai ver do artigo 13, né, entre a conduta praticada e o resultado alcançado. A gente vai ter o próprio resultado aqui também, como um subelemento, mas a gente vai ter a tipicidade. E a tipicidade, ela se divide entre tipicidade formal e tipicidade material. A formal é quando a gente abre o código aqui e vê o 121, 155, 157. Quando a pessoa ela pratica uma conduta típica, ela vai responder pelo preceito primário. Obrigado aqui o Dogão, o latino aqui, ó. Preceito primário. E vai ter como consequência o preceito secundário, que é a pena. O objetivo, portanto, do princípio da insignificância é fazer com que o indivíduo, diante de determinados casos, e casos concretos, ponderados, ele não seja processado ou ele não seja processado e eventualmente condenado por esse crime praticado, porque foi um crime ínfimo, lesionou de maneira pequena, ele não é um reincidente, ou seja, a jurisprudência, como a Pérola falou, foi construindo todo esse raciocínio, foi elencando, foi desenvolvendo o princípio da insignificância. E quando a gente chega aqui nos vetores que foram elencados pelo STF, o MARE, né, e o Jean colocou um nome totalmente atípico aí que eu nunca tinha ouvido na minha vida, mas nós temos o quê? A mínima ofensividade da conduta. A Isabelle falou que gostou. Arme pró. Já gostou aí, ó, já ganhou já uma guerreira aí, ó. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação. Não, mas assim... Virou rap aí, Jean. Virou rap. Fala de novo. Pega a iniciais de todas, entendeu? Assim, é que eu falei, é diferente do Mari, o Arme Pro, você não erra, porque vem as iniciais de todos, entendeu? O Mari você pode errar, porque tem questão, por exemplo, que vai cobrar ausência de periculosidade, ao invés de ausência de... reduzidíssimo periculosidade social da ação, mistura um com o outro. Mistura um com o outro. Se você souber só a inicial, você erra. Eu vou ver, Jean, se eu adequo a esse mnemônico aí. Tô falando sério, depois manda para mim que eu vou pensar nele aqui se eu consigo memorizar. Mas o Mário, assim, para mim aqui tá tranquilo, né? Porque já tem muitos anos, a gente acostuma. Mas se a gente observar, todos esses vetores, eles são muito semelhantes, eles se aproximam, e na verdade um está falando do outro. Não tem uma distinção clara. E a doutrina critica muito o STF, porque a doutrina não coloca isso aqui. Isso aqui é desenvolvimento do STF, né, Pérola? Então a doutrina cai matando. Por quê? Na Alemanha, onde eles criaram esse princípio da insignificância, onde os caras são os pais do direito penal, eles não fizeram isso. Aí chega no Brasil, ele é desenvolvido dessa maneira, né, a lá brasileira. Então, causa muita estranheza. Ali está perguntando se o delegado pode aplicar, é uma outra discussão. Mas o que a gente tem que lembrar no princípio da insignificância? Porque o princípio da insignificância, ele também é chamado de bagatela própria. Já ouviram esse nome? Bagatela própria e bagatela imprópria. Deixa eu escrever aqui. Bagatela. Eu sempre confundo esses dois, a bagatela própria e a imprópria. É que eu estou escrevendo aqui, pera não. A bagatela imprópria tem necessidade da pena, né? Exclusão da culpabilidade. Boa, nós vamos discutir isso aqui. Muito bom, Jantes. Galera, a gente não falou aqui que nós temos o fato típico, ilícito e culpável, que é o conceito analítico de crime, e aí o mundo adota esse conceito tripartido de crime, embora uma pequena parcela, tá, assim, majoritarissimamente, o conceito ele é tripartido, fato típico, ilícito e culpável. Mas quando a gente estuda ali,
todo mundo já viu um conceito quadripartido de crime, onde o crime é o fato típico, ilícito culpável e punível, não é isso? Exatamente. Então, aqui, ó, no princípio da insignificância ou bagatela própria, a gente vai estar no primeiro quadrozinho. A gente vai ter, dentro do fato típico, a tipicidade, que se divide em tipicidade formal e tipicidade material. O fato ele é formalmente típico. Houve o furto, 155. Porém, não vai ter a tipicidade material. Então, a gente vai ter a exclusão aqui da tipicidade, que, consequentemente, vai excluir o fato típico. Então, a gente pode fechar assim. O princípio da insignificância, ele se relaciona com a lesividade, ele se relaciona com a tipicidade, e aí a gente tem a tipicidade formal, mas a gente não vai ter a material. Se excluir a tipicidade, consequentemente, se exclui o fato típico. E aí, não sei o que o Rafael colocou aqui, mas deixa eu até ler, a gente tem a bagatela imprópria. A insignificância é a bagatela própria, mas a gente tem a bagatela imprópria. Jean colocou também aqui, ó. Tetraplégico, não entendi o exemplo, já depois você me fala. Coloquei aqui, por exemplo, o bandido na tentativa de homicídio, ele foi trocar tiro com um cara que ele tentou assaltar e acabou tomando um tiro na coluna e ficou tetraplégico. Aí ele não consegue sair da cama. Ah, aí entendi. Não tem necessidade de aplicar. Ah, entendi. Provavelmente seria uma causa de excludente da ilicitude, né? Uma legítima defesa, né? Por exemplo, mas... Não, a mãe que mata o filho atropelado, por exemplo, é uma bagatela imprópria? Peraí, eu não estou entendendo, pessoal. Como é que é, Jean? Não foi o bandido, ele tentou assaltar. O bandido, ele tentou assaltar. Aí a vítima, ela reagiu ao assalto e baleou o bandido. Sim. Ao invés de ele responder pela tentativa do roubo tentado, como ele ficou tetraplégico, cabe a desnecessidade da aplicação dessa sim, sim. Aí isso aí é a bagatela imprópria, exemplo. Depende. Assim, eu entendi seu exemplo. Não vou voltar nele, Jean. Eu vou voltar nele, mas vou fechar o raciocínio aqui e vou voltar no seu exemplo. Foi legal. Olha só, então a bagatela imprópria, diferente da bagatela própria, que é a insignificância, ela vai incidir, e aí a gente tem uma discussão, se ela vai ser uma causa que vai excluir a culpabilidade, ou se ela ainda é culpável, mas vai excluir a punibilidade. Por quê? Eu acho que o pessoal já até colocou aqui também, Rafael, aí tá até difícil concentrar aqui. O pessoal está escrevendo pra caramba, mas olha só. Por que tem essa discussão doutrinária? Porque quando a gente pensa numa causa de exclusão da culpabilidade, aliás, nas duas, né, a gente vai ter todo o trâmite do processo. Vocês conseguem observar que, enquanto que na bagatela própria ou insignificância, se excluir o fato típico, o processo morre ali, acabou, a gente não vai ter uma discussão se o fato tem alguma causa de exclusão da ilicitude, ou se lá na culpabilidade vai ter alguma causa de isenção de pena. Agora, aqui, na bagatela imprópria, não. A gente vai ter toda uma discussão e lá na frente a gente vai, o juiz, né, ele vai avaliar se aquele fato concreto ali, ele pode isentar de pena ou então, por conta de uma culpabilidade, exclusão da culpabilidade, ou então não ser punível. O Jean trouxe esse exemplo aqui do tetraplégico. Aí, já vamos raciocinar em cima dele. Quando a gente abre lá, por exemplo, tem um caso, o caso daquela atriz, não vou falar o nome, mas a mãe, ela foi manobrar o veículo, e aí, ao manobrar o veículo, ela acabou atropelando o filho dela. Houve um homicídio ali, concorda? Houve um homicídio culposo. Esse caso teve muita repercussão, e no final, falaram o nome aí no chat, e aí no final, ela, obviamente, que ela não foi condenada. O fato foi típico, não houve nenhuma exclusão da ilicitude, porém o juiz, ele vislumbrou que aplicar uma pena naquele caso em concreto, você estaria punindo a mãe que já estava punida pela morte do próprio filho. Ou seja, a pena seria irrelevante. Aí o Jean trouxe o exemplo do tetraplégico. Tetraplégico. Você vai ficando cansado, vai dando trabalhinho. Tetraplégico.
Pode falar, Jean, enquanto eu busco o dispositivo aqui lá do 121. Essa questão que eu tinha falado não foi assim, não foi nem na questão da mãe. Na mãe ela vai ser atingida pelo perdão, né? Perdão judicial. É porque, assim, no caso dela já é diferente, né? O perdão judicial, porque tem que ser pessoal e tudo mais. É a mesma coisa do fato da eutanásia, né? Mas que aí pode esse acontecer caso do também. perdão judicial Esse- seria um exemplo de bagatela imprópria, é isso? Na verdade, eu acho que não. Mas a bagatela imprópria, o que eu estava dizendo é o seguinte: a consequência dos atos dele foram tão graves, foi mais grave do que se fosse aplicar uma pena nele. Por exemplo, ele foi tentar roubar o cara e tomou um tiro. Pegou na coluna dele, ele ficou tetraplégico, entendeu? Paralítico, não consegue sair da cama. Qual é a necessidade de aplicar a pena nesse cara? Entendeu? O Estado ele pensa dessa forma para poder não aplicar a pena nele. Entendeu? Fala, pô, o cara já tá tetraplégico, vai botar ele na cadeia para quê? Deixa ele aí, se lascando no hospital, vai pro barro daqui a pouco, entendeu? É isso, para isso que serve a. Jean. Boa, Jean. Pessoal, o pessoal carioca é diferente mesmo, é outro mundo. Mas olha só, por que é uma discussão muito próxima, Jean? O Guilherme até colocou aqui, olha, o 121, parágrafo 5º, né, o Guilherme? Deixa eu abrir aqui, ó. Na hipótese de homicídio culposo, obviamente, né? Na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Isso aqui é o perdão judicial. Só que quando a gente pensa no perdão judicial, ele também está muito próximo aqui da bagatela imprópria. E aí tem essa discussão, que o fato ele é típico, ilícito, culpável, porém não punível. Só que quando ele não é punível, não necessariamente significa que houve um perdão judicial, porque são conceitos diferentes. E aí por isso que a doutrina discute qual que seria a natureza, se seria uma causa de exclusão da culpabilidade ou se seria uma causa de exclusão da punibilidade. Ô, Vitor, só um minutinho, tá? Vai falar. Então, se porventura cobrarem sem prova, eu confesso que eu não vi ainda. Vai te dar uma dica e não vai te dar uma outra opção. A banca, eu não acredito que ela colocaria assim: a bagatela imprópria é uma causa de exclusão da culpabilidade na letra A e na letra B vai te dar uma opção falando que é uma causa de exclusão da punibilidade. Eu não acho que eles colocariam isso. Colocariam uma ou outra. E aí não iriam fazer nenhum paralelo sobre o perdão judicial. Embora eu trago esses conceitos muito próximos aqui. Foi bom o Guilherme ter colocado o parágrafo 5º do 121. Particularmente, eu trago muito próximo. E dentre as minhas anotações, no próprio parágrafo 5º aqui, eu fiz um rabisco, coloquei uma setinha para eu sempre lembrar da bagatela imprópria justamente aqui. Assim como também lá no 66, na atenuante genérica, eu faço a anotação ali do princípio da culpabilidade também, para poder juntar os fatos. Pode falar, Vitor, que eu vou continuar aqui. Não, professor, não é dúvida. Tipo assim, eu tenho muita dificuldade também nesse negócio de bagatela própria, imprópria. Aí, tipo assim, porque eu tentava decorar o que é bagatela própria e o que é imprópria. Aí, eu fiz, tipo, um paralelo. Já tem um tempo atrás eu venho usando isso, pelo menos em questão dá certo, mas eu não tenho certeza se é isso. Eu fiquei pensando, tipo assim, porque tudo que for bagatela imprópria é por questão de política criminal que o judiciário decidiu não aplicar a pena sob algum argumento. Então, tipo assim, não é nada taxativo. Igual no 121, parágrafo 5º, é porque a pena é desprezível em vez do dano emocional e tal. Por exemplo, que a mãe teve ao atropelar o filho lá da Cristiane Tornoni. Então, tipo assim, toda passagem do código, por exemplo, lá na lei de... fugiu o nome da cabeça agora, de contravenções penais, acho que é artigo 4, não sei, eu vi numa prova dissertativa que eu fiz, eu não lembro, que perguntou no sentido seguinte, se era punível a tentativa no caso de infração de menor potencial eficiência. Exatamente. Aí, por quê? Entendeu? Aí a justificativa era justamente ela, que era possível, perguntou se era possível e se era punível. Aí... Vitor. Oi? Desculpa, Vitor. Pode continuar. Aí, justamente isso. Aí, tipo assim, é possível
porque tem como tentar, mas não é punível, aí justamente a justificação da banca, que era por questão de política criminal, você punir a tentativa de um crime anão, a pena é tão ínfima que nem vale a pena punir, entendeu? Exatamente. Então, tipo assim, eu acho que isso também seria um caso de bagatela imprópria, não é porque um rol taxativo, mas é por questão de política criminal mesmo, que não vale a pena por direito punir, entendeu? É isso aí, Vitor. É igual, aqui, ó. e quando eu tive uma dúvida, um caso também que meu raciocínio foi parecido nesse, foi a questão que quem até me tirou minha dúvida, acho que o senhor conhece, foi o doutor Cristiano, que é o promotor, que dá aula de penal. Foi a questão que eu ficava confuso, a ponte de prata, ponto de ouro, que eu não sei o quê, e eu tentava decorar aqui que era ponte de prata. Artigo 16 lá do CP. Exatamente, mas aí ele falou, não tente decorar, e tente interpretar. Toda a chance que o ordenamento jurídico dá para o agente que cometeu o delito, o crime, dele se libertar ou diminuir a pena, é a ponte de ouro. Não é só, tipo, igual no caso do crime continuado, é uma oportunidade que o ordenamento jurídico está falando, ó, liberta no crime continuado, acessa a continuidade do crime, que se a nova lei entrar em vigor, você não vai te aplicar. Então, tipo assim, não é uma coisa taxativa. Assim que eu tentei decorar para me tentar entender. É questões justamente de política criminal. Então, tudo no ordenamento jurídico, assim, Exatamente, que for, tipo, não for razoável e aplicar, é imprópria. Exatamente, Vitor. Olha só, foi legal você ter falado isso sobre política criminal, porque os conceitos são muito próximos, e esse comentário que o Cristiano fez é o mais preciso. Tem coisas que a gente tem que procurar entender. É só guardar, trazer consigo, para que se cair na prova a gente consiga acertar. O Jean, ele fez um comentário que até faltou, eu não sei se eu deixei de falar, mas olha só, é a gente atrelar com esse fato de ser formalmente ou materialmente típico. Sempre que nós pensarmos na bagatela própria, que é o princípio da insignificância, a gente vai estar lá dentro do fato típico falando da tipicidade. E aí, resumindo, o fato ele é materialmente típico ou não? Se a gente excluir a tipicidade material, a gente está falando do princípio da insignificância. Agora, se porventura a gente deixar de falar isso, a gente está falando da bagatela imprópria. E aí sim ela vai estar relacionada ou à culpabilidade ou à punibilidade. Mas por qual fundamento? Pelo fundamento ao contrário. A gente não está falando mais da tipicidade, da exclusão da tipicidade. A gente está falando aqui numa causa de exclusão de pena, ou então numa causa onde o indivíduo, embora culpável, ele não vai ser punível. Beleza? É isso que o Vitor falou, galera. Não tem como a gente querer entender tanta coisa assim. A gente recebe algumas perguntas aqui e a gente até fala, né? Ó, não complica não, prescrição, não tenta aprofundar demais em prescrição não, porque é um tema complexo, às vezes fica na literalidade. Quando a gente pensa que nas escolas penais, a gente tem que saber somente o quê? Aquela transcrição, né? Aquela transposição de dolo e culpa, da culpabilidade para dentro do fato típico, quando a gente pensa na escola clássica para a escola finalista. Porque o conceito é muito grande, galera. A gente não vai conseguir saber tudo. E olha só, eu acho que eu comentei com vocês aqui, eu vi alguém falando, e aí eu passei para vocês aqui, que quem é aprovado no concurso público não é um cara ferão em penal, por exemplo. Às vezes ele é ferão em penal e é fraco em civil. Mas o cara que é de médio para bom em tudo. Se a gente conseguir aqui ser mediano, 70%, 80% em penal, civil, raciocínio lógico e tal, vai ser aprovado. Que pérola? Mas é verdade. Não, mas consegue. Então, assim, ó, não tentem complicar, criar complexo agora no estudo. Não é hora disso. A gente tem que tentar simplificar. Tem muita coisa que a gente vai tentar falar aqui, por exemplo, em teoria do crime. Teoria do crime é coisa demais. Só. A gente tinha que tirar aqui, era 20 horas para poder falar, mas a gente tem essa disponibilidade? Não tem. Então, a gente vai tentar simplificar, passar os macetezinhos para que, se cair na prova, acertar a questão. Aí, depois que formar lá no curso, aí vai fazer um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado, na área do seu interesse. Foi legal seu comentário, Vitor. Vocês conseguiram entender, galera? Essa pequena diferença, para quem não sabia, de bagatela própria para imprópria? Sim. Dúvidas, perguntas, curiosidades? Deixa eu fechar essa tela aqui. Hoje eu pensei, né? Eu vou tentar fazer no máximo em 1 hora,
para não agarrar o pessoal aqui, porque até não é um tema muito complexo, não exige tanto, e para a gente não ser chato e não ser massivo, né? Mas ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma curiosidade que vocês queiram saber aí? Não? Olha, então eu vou agradecer todo mundo aqui, eu vou desligar a gravação. Muito obrigado pela presença de todos. Semana que vem a gente tem aula, não lembro agora quem que é, mas a gente vai passar para vocês. Vou encaminhar também a aula do Denis, viu? No link para vocês. E vamos continuar pegando firme. Olha só, da publicação do edital para agora, praticamente um mês já se foi, né? Do dia 30, dia 26. Então, vamos manter essa pegada. Pessoal, fique com Deus, um grande abraço. Vou encerrar a gravação aqui.